Nelson Rodrigues, ele costumava usar exageros para mostrar suas ideias brilhantes, geniais, né? Era assim no futebol, era assim na crônica que ele fazia dos costumes, né? Aliás, ao mostrar nas suas peças e também nas suas crônicas, nas suas histórias, mostrar aquilo que acontecia principalmente na classe média alta, né? Na sociedade burguesa carioca. Muita gente imaginava que Nelson Rodrigues fosse um defensor, né, da permissividade. E, na verdade, Nelson era um grande conservador. E ali ele mostrava apenas a hipocrisia da burguesia carioca. Mas, também no futebol, ele usava alguns exageros formidáveis, né, para mostrar a sua visão das coisas. Ele via numa Harris pelada, ele via ali um drama shakespeariano, né? E o Nelson Rodrigues disse certa vez que o mundo seria comandado, por um tempo, pelos idiotas. E dizia que isso aconteceria não pela capacidade dos idiotas, mas porque eles são muitos. E numa entrevista, eu acho até que foi a última que ele concedeu ao amicíssimo dele, o Otto Lara Rezende. Eles eram amicíssimos. O Otto Lara Rezende, inclusive, se incomodava um pouco, porque vira e mexe ele era vítima de algumas crônicas do Nelson Rodrigues, né? Que o colocava ali com seus exageros, com a sua genialidade. Ele, inclusive, fez essa entrevista. Há um debate muito interessante, porque o Otto Lara Rezende queria que o Nelson Rodrigues acreditasse no potencial dos jovens, né? Na capacidade de mudança que os jovens traziam, das quais, essas capacidades das quais seriam portadores. E o Nelson dizia, não. E aí o Otto chegou a apelar, mas Jesus Cristo já estava pregando com 30 anos, morreu com 33 anos e meio. E aí o Nelson lembrou o óbvio, não me venha com a exceção, Jesus Cristo é Deus. Então, essa exceção não conta, né? E aí quando ele solta a famosa frase, né? Jovens, envelheçam depressa. E nessa entrevista o Nelson Rodrigues disse que se um cretino fundamental, outra expressão que ele tornou famosa, né, da sua lavra, o cretino fundamental sobe num caixote e começa a falar cretinices fundamentais, uma multidão de idiotas fica parada ali, observando e, na sequência, aplaude e segue o cretino fundamental de maneira bovina. Então, é interessante observar como nesses tempos de muitos cretinos fundamentais ocupando cargos importantes e conduzindo massas, e não só cargos políticos, né? Mas também na intelectualidade, no jornalismo, e quem o coloca sobre o caixote não é a multidão idiotizada, como dizia o Nelson Rodrigues, que o aplaude, mas o bajulador, né? É aquele que, sempre com interesse ali malicioso, bajula e dá o palco ao cretino fundamental. E muitas vezes temas relevantes, importantes, alguns vitais para este mundo, são tratados de maneira cretina, de maneira leviana e, sobretudo, de maneira filistina, onde há o falso conhecimento de algo e, diante de uma plateia que desconhece inteiramente o assunto, o filistino acaba fazendo discursos memoráveis, né? Pontificando sobre o que ele não tem a menor ideia. A menor ideia. Ele simplesmente usa algumas frases e um conhecimento mínimo, superficial, para vender o seu discurso, que é facilmente aceito por aquela multidão imaginada pelo genial Nelson Rodrigues. Pois bem, a gente cita o Nelson Rodrigues, que aliás faz muita falta na crônica, né?
E, inclusive na crônica de esportes, muita falta. Ele e João Saldanha, né? Muita falta. Assim como fazem falta no jornalismo em geral, Carlos Lacerda, que cometeu erros graves, por exemplo, a posição do Lacerda quando da refundação do Estado de Israel, uma posição completamente errada, ele foi contra e tal. Mais tarde é que ele vai entender o equívoco que havia cometido, a posição errada que havia tomado. Mas era um jornalista brilhante, combativo, é óbvio, né? A história mostra o quanto era combativo o Carlos Lacerda. E o seu grande rival, outro grande jornalista, Samuel Weiner, que naquele momento também adotou uma posição de defesa de Getúlio Vargas, e foi aí que ele e Carlos Lacerda entraram em atrito. Paulo Francis, Cláudio Abramo, enfim, gente de um nível excepcional, e que Newton Carlos, nosso grande amigo Newton Carlos, e gente que fez o jornalismo brasileiro ter uma fase, ou pelo menos 4, quase 5 décadas, uma fase brilhante, brilhante. Mas depois prevaleceu, já diria lá o Rui Barbosa, né? Prevaleceu o filistinismo, prevaleceu o lugar comum, prevaleceu a abordagem maliciosa, porque a tentativa de adaptar o fato às suas próprias ideias, prevaleceu o interesse e também o espetáculo circense, né? Que nunca deve tocar o jornalista. O jornalista deve ser um apreciador do espetáculo circense, mas não ser ele o ator, o protagonista de espetáculo algum. Ele não é a notícia. Ele não é a notícia. E nos últimos tempos, nós tivemos o crescimento dos embates entre os Estados Unidos e a China. E o jornalismo americano, que já foi proverbial, né? Tal a sua importância em investigação, importância em se aprofundar nos fatos, em não ficar tirando o chapéu para autoridades políticas, né? O tratamento respeitoso, porém nem um pouco subserviente do jornalista quando entrevista o presidente dos Estados Unidos. É uma escola importante, mas se degradou terrivelmente. E a eleição do ano passado mostrou isso. Mostrou isso nas páginas do New York Times, do Washington Post, na NBC, na CNN americana, quando a posição editorial invadiu o noticiário. Isso nunca pode acontecer. A posição editorial deve ser clara. Um jornal, uma TV, uma emissora de rádio. No Brasil você tem limitações legais, né? Então, chega em período eleitoral, rádio, televisão, eles são tolhidos. São tolhidos. A opinião é cerceada por uma legislação protofascista que há no Brasil há muito tempo, em tempos eleitorais. Né? Mas lá não. Então todo mundo assume qual candidato apoia ao governo do Estado, ao Senado, à Câmara dos Representantes, como dizem lá, e à Presidência da República. O problema é que nesta última eleição, e já na anterior, né? O jornalismo americano, pelo menos muitos dos seus veículos mais relevantes, acabaram contaminando o noticiário com a sua posição, com o seu desejo de ver alguém eleito. No caso, o Biden, né? Que era o candidato de todos esses veículos. E, aliás, isso se reproduziu no Brasil, né? Também no Brasil, a cobertura foi influenciada, quase colonizada por essa imprensa americana. Quase colonizado o tratamento que foi dado ali à candidatura do Joe Biden, com denúncias que foram jogadas para debaixo do tapete, mas que sairão de lá, hein? E também com a cobertura que era feita sempre tratando de desmerecer ou de apagar, no sentido de George Orwell, lá do 1984, apagar, fazer desaparecer denúncias contra Biden. Mas é interessante notar que quando o Donald Trump
entrou em choque com a China, tarifando pesadamente produtos chineses e, inclusive, baqueando a capacidade chinesa de exportação pela importância do mercado dos Estados Unidos. Quando passou a ter uma relação muito mais amistosa, próxima com Taiwan, e a China esperneou e reclamou, porque entendia que aquilo era uma intromissão em assuntos internos, e os Estados Unidos dizendo que Taiwan não é assunto interno da China, Taiwan é Taiwan. E também as críticas feitas pelo governo americano ao fato de que a China rasgou seu tratado com o Reino Unido, rasgou, desrespeitou, ignorou, e o que era previsto para 2047, ou seja, um só sistema para Hong Kong e China continental, estava na cara que a China não esperaria tanto tempo, e os seus mecanismos ditatoriais de vigilância, de opressão, de repressão, de perseguição já estão presentes em Hong Kong. Hong Kong está sendo assolada pela ditadura chinesa. E houve reclamações do Reino Unido, até por dever histórico, e também dos Estados Unidos. Mas grande parte da imprensa ocidental, em vez de apontar a sua artilharia para a China e dizer: vocês estão massacrando a liberdade em Hong Kong, e não venham dizer que é um assunto interno, vocês têm um tratado assinado e que fala em um país, dois sistemas até 2047. Aliás, a mesma ideia, o mesmo conceito, a China tenta vender para Taiwan. Não, tá tudo bem, vocês voltam e seremos um país, dois sistemas. Só que o que acontece em Hong Kong mostra que é uma falácia. Não, a grande parte da imprensa ocidental preferiu ficar dizendo: olha, estão comprando briga com a China, estão ofendendo a China é importante. Sim, a China é muito importante. A China é a segunda maior potência econômica do mundo. A China tornou-se uma potência militar e a sua força militar vai crescer cada vez mais. A China não está contente em ser uma grande potência militar regional. Ela quer ser o que são os Estados Unidos, ou seja, uma potência militar global, capaz de estabelecer e manter ações militares em qualquer canto da Terra. Hoje só os Estados Unidos têm essa capacidade. E então a China não tem o poderio nuclear da Rússia e nem dos Estados Unidos, mas tem um poderio nuclear crescente e um poderio militar convencional cada vez mais extraordinário. E a China, do ponto de vista comercial, ela se tornou importante para todas as regiões do mundo. Para todas, inclusive para os Estados Unidos, para o Canadá, para a Europa e para a parte ocidental da Europa. O que há de dinheiro chinês hoje investido em corporações europeias é um negócio extraordinário. Muito, muito, muito dinheiro chinês também na parte ocidental da Ásia, em Israel, nos Emirados Árabes, já no Oriente Médio, ou seja, no Irã, né? Ali, para ser exato geograficamente, Irã, Afeganistão e Paquistão é que formam o chamado Oriente Médio, é que estenderam esse conceito para todos os países ali do Oriente Próximo também, né? Israel, Síria, a Arábia Saudita, Jordânia, Líbano. E na África, a presença chinesa hoje é extraordinária. Presença econômica, com influência política, com capacidade de influenciar governos, comprando empresas, monopolizando, inclusive, em muitas áreas, a extração mineral. Então, e na América do Sul, a presença chinesa é cada vez mais forte. Na América do Sul, não só na Venezuela, de onde a China também tira petróleo, né? Não só de lá, é claro, mas do Irã, da Arábia Saudita, da Rússia, mas também na Argentina. Há uma presença cada vez maior da China, e não só na América do Sul, mas na América Central. O famoso Canal do Panamá terá uma concorrência maior, muito maior, fisicamente, do que o Canal do Panamá, bancado por dinheiro chinês. E então ela já é uma potência global. Militarmente ainda não, mas será. E economicamente, é claro que sim.
Então, muita gente, por conta disso, não podemos apontar o dedo para a China. Ora, que alguém que vende minério para a China ou vende comida para a China tem essa preocupação de manter os canais abertos, francos, sem ruídos, é bom para o negócio dele, é natural que ele tenha essa preocupação. Mas jornalistas... Eu me lembro, por exemplo, no ano passado, quando a FIA anunciou a realização de um grande prêmio na Arábia Saudita, houve uma campanha muito boa, com a qual eu concordo, de protestos, dizendo, mas espera lá, como é que vocês vão botar um grande prêmio naquela ditadura? Olha o que aconteceu com o Jamal Khashoggi, lá no consulado em Istambul, por ordem do governo saudita, uma ditadura que mata, que persegue inclusive fora de seu território. Ou seja, um protesto perfeito, porém seletivíssimo, porque também o senhor Vladimir Putin, o grande enxadrista, né, um gênio da política internacional, dá nó em todo mundo, é muito mais competente que todos os outros governantes no tabuleiro internacional. A competência do Putin é formidável, mas também o governo Putin, a autocracia Putin, vai buscar seus inimigos. Há impressões digitais de assassinatos cometidos dentro do Reino Unido. Impressões digitais no sentido metafórico, obviamente, não é? Ou seja, as investigações levam lá. E não houve qualquer problema com Sochi, com a realização de um grande prêmio em Sochi, com a Copa do Mundo na Rússia. Separaram os assuntos. E ninguém protesta contra a China. Como ousam levar um grande para a China? Por que o protesto seletivo? Né? Por que o medo, a preocupação? Em alguns casos o interesse, e aí até compreensível, mas o medo de denunciar a ditadura chinesa, o totalitarismo chinês, o genocídio contra os uigures, um regime repressor que persegue, prende, tortura e mata. Então, no jornalismo americano, ficou um bom tempo a história de que o Trump estava sendo irresponsável, ele deveria tratar a China de outra maneira. O Biden ganhou a eleição, tomou posse, e os filistinos imaginavam que os atritos estavam encerrados. Acho até que haverá conversas, já houve uma entre Biden e Xi Jinping, e eles vão se entender num nível razoável. O Trump era inesperado, né? O Trump gostava do inesperado, das reviravoltas, e isso assustava um pouco a China e a Coreia do Norte, né? Ele mudava o discurso e as posições repentinamente. Mas o Biden, que já conversou com o Xi Jinping, e obviamente tem até o interesse em ter uma relação amistosa, e quer que as duas maiores potências econômicas do mundo tenham uma relação amistosa, mas o Biden está tentando deixar claro que isso não vai calar as denúncias que os Estados Unidos têm feito contra a ditadura chinesa, na questão dos direitos humanos, da opressão. Começando por William Burns, famoso William Burns, que agora vai ser diretor da CIA. Ele que já fez parte de governos democratas, republicanos, né? É um típico funcionário. Não importa quem está lá, ele é um técnico pronto para servir e agora na direção da CIA. Ele disse que a questão com a China será uma questão prioritária. A competição com a China será uma questão de segurança, uma questão prioritária para os Estados Unidos. Há um número crescente de áreas em que a China de Xi Jinping é um oponente autoritário formidável. Roubam propriedade intelectual, reprimem seu próprio povo, ameaçam seus vizinhos e criam influência inclusive na sociedade americana, disse William Burns. Ele que foi embaixador na Jordânia, na Rússia, ocupou cargos em administrações
tanto democrata quanto republicana, e disse o seguinte, que a boa inteligência, ele está se referindo à CIA, não tem de dizer para o presidente o que ele quer ouvir, tem de dizer o que ele precisa ouvir. E que ele não vai dizer para o Biden o que o Biden quer ouvir, que está tudo bem com a China, porque não está. Não está. E o próprio Biden se manifestou a respeito. O Biden, inclusive, pediu para que, aliás, um pedido que o Trump havia feito, inclusive usando aquele slogan, né? América primeiro e tal. E o Trump dizia o seguinte: vocês estão levando capital para a China. Vocês estão levando riquezas que lá na sua origem foram produzidas por suor americano para enriquecer a China, gerar empregos na China e tornar a China quase a dona de um monopólio em certos componentes eletrônicos, em artigos hospitalares, e com uma capacidade de reproduzir aquilo que foi feito na indústria americana, inglesa, alemã, rapidamente. E aí o Trump dizia, voltem ao feito nos Estados Unidos, né, o famoso Made in USA, porque vocês estão exportando empregos, exportando capital. Tem até um caso que o Lucas Mendes contou uma vez, grande repórter. O Lucas Mendes contou que havia uma cidade americana, pequena cidade, aquela cidadezinha, bem pequena, uma cidade bem pequena. Todo mundo ali vivia de um negócio, era uma fábrica de potes de café, de açúcar. Eles fabricavam potes. E a cidade vivia daquilo, uns trabalhavam na parte administrativa, outros na vigilância, outros na produção, é claro, outros na parte de compras, de abastecimento, mas a cidade vivia em torno daquela fábrica. E a fábrica pagava, o salário para os operários era de $20 a hora. Façam as contas. É um bom salário, um ótimo salário. $20 cada hora trabalhada, né? Então, 10 horas trabalhadas, $200. Se o cara trabalha 20 dias por mês, ele tem um bom salário e, obviamente, numa cidade que não tem o custo de vida de Los Angeles ou de Nova York. Um dia, com o NAFTA, essa fábrica foi embora. Foi para o México. E no México, essa fábrica pagava $2 a hora trabalhada. 90%, hein, de diferença. Pagavam um salário de $20 nos Estados Unidos, foram pagar $2 no México. Para os operários, pela hora trabalhada. E aquela cidade foi abandonada pela fábrica. Mas um dia, aquela fábrica deixou o México e foi para a China, pagando 48 centavos de dólar por hora trabalhada para os operários chineses, que basicamente não têm direitos. Trabalham muitas vezes 10, 12, 13, 14 horas por dia, muitos dormem na fábrica, ou seja, é a nova escravidão. O sujeito fica no mesmo lugar, apenas dormindo, comendo e trabalhando. Principalmente trabalhando, dorme, come, porque se não comer não consegue trabalhar, e trabalhando. É claro que também a China já mudou. Formou-se uma classe média, os operários já exigem salários maiores, já têm contato com o mundo. Os chineses hoje viajam pelo mundo, são os novos turistas, como os japoneses eram nos anos 80, né? Então hoje os chineses viajam pelo mundo, têm poder de compra e exigem salários melhores. Isso já mudou. Já não é barato produzir na China. Por isso muita gente já está saindo da China e indo para o Vietnã, para o Laos, para o Paquistão. Mas é claro que a China tem uma infraestrutura que atrai e salários muito mais baixos e um custo de produção muito mais baixo do que nos Estados Unidos. Então o Biden retomou o discurso do Trump e está dizendo: voltem a produzir aqui, até porque estão faltando componentes na indústria de alta tecnologia que hoje só a China produz. O que aconteceu quando a pandemia estourou? Os governantes começaram a perguntar: onde é que eu compro? Onde é que eu compro respirador? Onde é que eu compro luva? Onde é que eu compro máscara?
Na China, na China, na China, na China. Se havia lá no século XIX, né, aqueles estudos, aliás, já no século XVIII, com o gênio Adam Smith, gênio na economia, né? Não na metafísica, mas na economia. Na economia ele era um gênio. David Ricardo, que aliás é o verdadeiro autor da mais-valia, o Marx cansou de falar isso, não fui eu que desenvolvi o conceito de mais-valia, foi David Ricardo. O Marx partiu daquela ideia do Ricardo para desenvolvê-lo. O próprio Marx, Rosa Luxemburgo, depois século XIX e XX, todos eles trabalharam com a ideia da divisão do trabalho como marca específica do capitalismo. Mas nestes tempos, na globalização da economia, o que há é uma divisão não no local da fábrica, mas uma divisão por países. Só que houve tanta negligência de alguns países e tanta migração de capital para algumas regiões, e particularmente para a China, que já não é nem divisão de trabalho em alguns casos, é monopólio. E é isso que o Biden está dizendo. Há vários componentes que não produzimos mais, temos de comprar da China. E isso nos torna dependentes. E não pode acontecer isso. E não usou a expressão, a China ficará com a nossa janta, disse o Biden. O Biden, não é o Trump. E aí dá-lhe a redação do Washington Post, da NBC, do New York Times, da CNN americana. Vamos readequar aqui o discurso, vamos reescrever o que víamos defendendo. Não é? Não era um discurso trumpista, é um discurso da administração americana com um cara que nada tem a ver com o trumpismo, que é o Joe Biden. E ele, e Trudeau, menos ainda, né? Trudeau é quase um anti-Trump. O primeiro-ministro do Canadá, que não fala francês tão bem quanto a Sônia, mas Canadá e Estados Unidos concordaram em coordenar ações para combater a influência da China e modernizar o Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte. E concordaram também em outros temas, inclusive alterações climáticas. Alterações climáticas, aliás, e é preciso que o Acordo de Paris entenda que a poluição na China e na Índia, se não for resolvida, todo o esforço será em vão. Não basta a China anunciar metas cumpridas, ela precisa cumprir e não anunciar como fazem as ditaduras, sem uma preocupação que os seus anúncios tenham correspondência com a realidade. Então, um mínimo de coerência nas redações. Um regime totalitário deve ser chamado de totalitário. O sujeito pode até dizer assim, mas eu concordo, eu acho que deve ser assim. É outra história. Mas chame pelo que é. Chame pelo nome. O regime chinês é uma ditadura totalitária. E a mudança da presidência nos Estados Unidos não modificou essa visão clara, cristalina, que alguns preferem não enxergar ou, pior, esconder. Bruna.